Olá pessoal, quinta-feira hoje, chuvosa. Eu falei quarta-feira porque eu fiquei aqui preocupado com o São Paulo. O Bruno tá triste, não veio me dar um boa tarde aqui, o Bruno, São Paulino de quatro costados, tal. Tá triste o Bruno. O São Paulo foi derrotado pelo Mirassol, 3-2 em pleno Morumbi, né? Nós vamos falar mais de informações do futebol daqui a pouco. Mas o Palmeiras passa, ficou naquele empate lá, mas o passarinho acendeu uma vela, o passarinho, meu irmão Badak Alves, todo mundo acendeu uma vela e o Palmeiras do Luxemburgo passou. São Paulo, o primeiro grande a cair, né? E hoje o Santos enfrenta a Ponte Preta aqui às 21h30, né? Todo mundo torcendo aí pro Santos, mas tem os caras que também estão de figuinha pro Santos ser derrotado da Ponte Preta. Bom, hoje eu tô com meu amigo, sempre falei dele aqui no programa, embora fazia um tempo que eu não estivesse com o seu convívio, menos o Manuel Gonzalez. Ele já fez um programa aqui que é o TV Com Debates, que na época apresentava eu, Manuel Gonzalez, acho que o Nelsinho Rodrigues também, o Conde também apresentou esse programa. Era um programa de debates aqui que nós fazíamos das 7 às 8 todos os dias, né? Então um dia o Manuel apresentava, um dia era eu que apresentava, um dia era o Nelsinho Rodrigues, outro dia era o Conde, né? Um programa aqui também da TV, o TV Com Debates, que era um programa bacana, que a gente debatia política. Uma espécie de ação e reação mais clássico, assim, mas era um programa muito bacana também. O Manuel Gonzalez, ele é doutor em arqueologia, certo? Ou seja, ele estuda fósseis, e toda obra pública que tiver de grande porte, como a entrada da cidade, tem que ter um arqueólogo, uma equipe, para que possa verificar se existe alguma coisa de importância histórica, arqueológica e tal, né? Por exemplo, se eu for... a prefeitura deixou eu fazer uma obra no morro aqui de Santos, uma obra grande, uma obra de impacto, um túnel. Vai ter que ter um arqueólogo para ver se acha fósseis lá, se acha minerais, se acha coisa importante para a nossa história, para a nossa preservação da natureza, enfim, né? Então, é um prazer. O Manuel vai explicar melhor isso. Eu fiz uma linguagem meio popular aqui, mas o Manuel Gonzalez vai explicar melhor isso. Um abraço, Manuel. Bastante saudade. Sempre eu mando um abraço para você. Quando eu falo dos corintianos, eu falo Augusto, Manuel, tal. Tudo bom? Boa tarde, Flet. Como sempre, é um grande prazer estar aqui com você, estar de volta a essa casa. Eu fiquei um tempo afastado, mas afastado porque tive que... Estava nos Estados Unidos? Estava nos Estados Unidos, né, com a minha filha, organizando as coisas lá. Sua filha formou lá? Se formou lá, agora está trabalhando, está super bem. Está fazendo o que lá? Agora ela foi contratada pela Microsoft. Então ela mexe com dados. Porque ela se formou em Física e Matemática Avançada. Sim. Então ela acabou aí sendo contratada pela Microsoft, agora está lá super bem. Aí quando as filhas estão bem, nós ficamos mais... As duas estão lá, não? Não, a mais nova tá aqui com a gente. Ela não quis ficar lá não, quis ficar aqui conosco. Mas é bom ficar, né, ter uma filha carinhosa como é a Maria Antônia conosco. Sim. E agora chegou um novo, né, um novo herdeiro, né? Você já fez esse novo visual de barba que eu quase não te conhecia. Você viu, né? Tem que mudar, porque agora falaram... A voz não mudou, mas a barba eu não conhecia. A barba e aí um pouquinho dos quilos a mais, né? Todo mundo engordou um pouco. Aí como falaram que eu sou um pai fresco agora, né, que acabou de nascer o meu filho aí, né, já fez... O único que emagreceu foi o Augusto, que acabou de casa, né? O Augusto, né? Mas ele também andou, né, fechando a boca, né, não comia direito. Coca-Cola e café. E jejum intermitente. Isso. Falaram que ele fez bariátrica, mas ele não fez bariátrica. Não fez. Ele fechou a boca mesmo. Fechou a boca. Mas eu não consigo não, Flet. Eu pra comida, né? Sim. É só ver aqui meu físico que a gente sabe que comida não tem jeito. Eu como. Ainda mais morando nos Estados Unidos lá, né? Lá não tem como. A coisa é muito gordurosa, é tudo condimentado. Mas assim, tá tranquilo. Tô bem. Tanto que eu tive Covid também, peguei Covid aí nessa... Infelizmente. Mas não foi pro hospital? Não, super tranquilo. Passei 3 dias aí com febre, um pouquinho de... Tu até gostou porque tu tá livre, é isso? Não, agora eu tô tranquilo, né? Tu pegou Covid aqui ou nos Estados Unidos? Não, peguei aqui. Porque o Trump também achou que não era nada. Que não era nada, né? Isso. Mas eu acabei pegando aqui. Minha filha mais nova também pegou, mas tudo tranquilo, graças a Deus. A esposa não? A esposa não. Então, mas graças a Deus eu passei. A esposa é mais forte, hein? Eu acho que viu? Porque olha, e eu preocupado, porque falam que gordo é risco. Eu tenho bronquite e falam que é risco. Tu é meio grandão também, né? Mas então distribui bem, né? Mas tô acima do peso, né? Mas assim, e aí eu falei, agora eu sou 2 vezes do grupo de risco, né? E quase 3, né? Que eu já tô quase nos 50 aí, né? Já sou quase 3. Não, mas aí tu não é grupo de risco. Grupo de risco passou de 50, 60. Então, mas tava quase lá, né? Então, mas graças a Deus foi tudo
foi bem fraco. Bateu na trave. Foi bem fraco, não tive nenhum tipo de complicação, não precisei para ir para o hospital, não precisei tomar nenhum medicamento, então... Esclarece pra gente, Manuel. Você que está sendo... nós estamos sendo transmitido no canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, no www.tvcomsantos.com e também agora no Facebook. Agora tem o Facebook Doação e Reação, que as pessoas também podem mandar para o Facebook. E as pessoas como a professora Isabel que mandam por mensagem. Aqui no intervalo é correria. E as pessoas como a dona Ivonete, que teve hoje lá na clínica, um abraço para a dona Ivonete, que vai fazer bodas de ouro com o marido do Ferreira, hein? Isso é difícil, hein? As pessoas não estão conseguindo fazer nem bodas de chocolate, de jujuba, né? E ela fazer bodas de ouro com o marido, parabéns, né? Que falou que quando acabar a pandemia vai viajar para o Nordeste para comemorar. Tá certo. No seu Ferreira e tal. Merece. Bodas de ouro não é para qualquer um, né? Exatamente. Não, mas como você falou nos dias de hoje, então realmente... Né? Tem que viajar, tem que aproveitar, vai para o Nordeste. Mas ela, quando ela conheceu, não estava nem na Cosipa. Depois ficou tanto tempo lá, já se aposentou da Cosipa e tal. Então é muito tempo de uma vida em comum, né? Então tem que aproveitar mesmo. Deixa passar essa... E ela me deu uma bronca hoje, falou que eu não atendo ela. Eu falei, pai, como? Ela liga no meio do programa, como é que eu vou atender? Aí não é, infelizmente... Aí só quem tem essa categoria de atender no programa é um Augusto Capô de Casa, é um Armando Gomes. Eu não consigo ter esse talento todo, entendeu? É melhor a gente nem tentar, né, Filete? Deixa isso mesmo com o Augusto Capô de Casa, ele faz, acontece, que nós sabemos o nosso amigo como é que é, né? Isso. Bom, Manuel, navio aqui, o navio inglês, né, que está aqui no canal 5, ele fica protegido, mas agora a maré baixou, ele apareceu o navio bonito e tal. Eu queria que você explicasse, porque até os jornais locais, e com todo respeito, fizeram fotos maravilhosas, mas tá na dúvida que navio que é, mas eu sempre escutei de você que era um navio inglês, né? Então, queria que você explicasse qual a importância disso para a nossa cultura e também se você, por exemplo, fosse o futuro prefeito de Santos e tivesse uma verba, se dá para a gente tirar esse navio daí, ou se dá, por exemplo, para a gente cercar com umas coisas mais bonitas, de repente, não essas cordas, mas fazer de repente uma coisa mais americanizada, vamos dizer assim, mais canadense, e valorizar também isso como se fosse um atrativo turístico da cidade, porque eu acho que legal, hein? Se a gente fizesse, eu sei que na praia tem um monte de coisa e tal, mas de repente se tivesse alguma coisa assim, tipo algumas arquibancadazinhas, depois daqueles próprios quiosques lá podiam vender algumas coisas sobre esse navio, um livro, de repente uma bijuteria, uma relíquiazinha e tal, como nos parques lá dos Estados Unidos, que você sai do Parque do Golfinho, já tem os golfinhos lá de plástico, de almofada de golfinho, tudo. Você acha que isso aí tem que ser retirado ou na sua visão, né, porque vários países que você foi, que você fez pesquisas, que você batalhou, o que você acha que a gente deve fazer com esse navio? O grande problema, Filete, é o local onde ele está, né? Eu falo que se ele tivesse completamente submerso ou se ele tivesse completamente enterrado no seco, nós já teríamos feito a pesquisa, poderia até fazer isso que você falou, né? Deixar ele em loco para que fosse feita uma visitação. Mas ele está bem na área de entre maré. Então a maré a todo momento sobe, desce naquele local e aí nós não conseguimos nem fazer a pesquisa e também fica muito difícil fazer algo expositivo nessa posição. O ideal realmente é nós tirarmos ele de lá. Por quê? Primeiro, nem é por causa da pesquisa. O primeiro ponto, que eu acho que é um ponto que tem que ser levantado e de extrema importância, é a segurança do banhista. Nós temos o Recreio, que é próximo do Canal 6, que foi também um encalhe, né, que era um navio que era até cassino, que ele ficava aqui pela barra, ele encalhou, tiraram algumas partes dele e ficaram umas placas de metal, de ferro ainda lá na praia. E isso causou acidentes muito feios com os banhistas, né, de se cortarem, porque vai chegar perto, se corta, se machuca. Então acho que a primeira preocupação que nós temos que ter é essa. Mas deve ser, se ninguém tirou até hoje, né? Deve ser difícil de tirar e caro, né? Esse é que é o problema, porque, né? assim, se fosse uma coisa simples, a própria... já tinha, a prefeitura já tinha... A Terracom, que é uma empresa que faz construção civil, que está mexendo com a Ponte dos Barreiros, podia se capacitar e fazer isso também, né? Com certeza, mas é que não é só a dificuldade em retirar, mas sim todo o cuidado que tem que ter, né? Porque tanto o Recreio como possivelmente o Kestrel, que a gente está falando aqui dessa embarcação do Canal 5, eles estão protegidos, né? São patrimônios protegidos. Se fosse algo que acabou de encalhar, algo recente,
vai lá, corta ele, vem com uma máquina, retira e acabou o problema. Mas quer dizer que dá trabalho em termos de, se eu quiser, como prefeito, como deputado, como governador, tirar esse barco, não é tão simples assim? Não é tão simples, Fred, porque primeiro, como ele é protegido, então nós temos que ir lá e escavar com a pazinha e com o pincel. Né? Como nós podemos ver nos documentários de arqueologia que existe por aí, então é um trabalho que é de paciência e um trabalho muito vagaroso. E também a maré vai atrapalhar tudo, Isso. né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é colocar estaca-prancha na volta dele todinho para não vir entrar mais água. Esperar secar e fazer a escavação. Só que só para fazer esse cercado com estaca-prancha é mais de R$1 milhão. Então, assim, é um valor oneroso, né? Eu sei, às vezes a pessoa fala assim, pô, mas vai gastar 1 milhão, 2 milhões para tirar o barco. Realmente, eu concordo que é oneroso. Mas eu acho que, independente da pesquisa, ele tem que ser retirado dali. Tá, mas o quanto antes. Aí para tirar, mano, com esse tipo de trabalho que você falou, aí tira ele meio inteirão, assim. Por partes, né? Porque aí o que acontece? Vamos supor, escavou ele inteiro. Aí ele fica inteirinho à mostra. Aí você tem que numerar e registrar tudo que tem nele e, se possível, ir retirando madeira por madeira. Isso vai para um laboratório. Esse laboratório ele tem que ser tratado quimicamente, que é para tirar o sal, né, entrar água doce e depois tratar quimicamente para o oxigênio não destruir esse bem, porque como ele está hoje, também é muito, muito perigoso, porque o oxigênio vai deteriorando todo aquele material. Porque você imagina, ele estava enterrado ali, Fred, há 125 anos. Né? Então, agora que ele está exposto, todo o material que está exposto ele vai sofrer essa erosão, não só do oxigênio, mas esse embate de maré que vem em cima dele. Então, você imagina, depois de escavação, tem que retirar ele parte por parte, levar para o laboratório, tratar, aí sim, depois fazer uma exposição pública. A nossa ideia, inclusive, era fazer um grande aquário, um grande bloco de vidro e colocá-lo ali no calçadão, um pouco lá, não estragar o gramado, o jardim, não. Ia vir um pouquinho para areia e aí sim seria algo expositivo. Como se fosse uma praça do Rotary, do Lions, isso. A praça do surfista. Isso, e só que aí teria um navio em cima desse local. E aí, como você falou... Aí tem que ser tratado, né? Porque senão ele vai sofrer essa erosão que vai ter. Eu falei, depois de tirar, tem que fazer todo o tratamento laboratório e aí sim para colocá-lo em exposição. Porque depois que ele foi tratado, aí pode deixar quantos anos vai ter que fora. passar tipo um verniz. Isso, invernizar, passar lá um produto e ele vai ficar aí eternamente, se conseguir fazer a manutenção dele correta, ele vai ficar eternamente aí nas nossas praias e mais um atrativo turístico, que ele já é um atrativo turístico. Né? Porque toda vez que ele ressurge, né, a primeira vez que ele apareceu foi em 2017, aí depois 2018, 2019 e agora 2020. Então toda vez que tem uma grande ressaca, ele volta a aparecer e começa então aí toda a história de novo, o que é, o que não é. Aí tem sempre uma outra pessoa que fala, não é o Kestrel, é outro barco. E nós que temos toda a informação histórica, né, desses encalhes, aí tem que toda hora falar, olha, não é embarcação tal. Eu falo, pode não ser o Kestrel. Quem só vai ter 100% de certeza, filete, a hora que escavar e fizer a pesquisa. Enquanto isso, não é 100%. Mas também, por exemplo, não é o Nani que fala, é o Nani. Não, o Nani encalhou em outro lugar, longe dali. Então, isso tem todo o registro histórico. Fala que ele encalhou na Praia do José Menino, que antigamente a Praia do Gonzaga chamava Praia do José Menino, em frente ao Dois Rios. Dois Rios era um rio que desaguava ali onde hoje é a Praça das Bandeiras. Então, assim, tem um registro histórico de onde ele encalhou. Então, não adianta falar que é o Nani. E cadê esse Nani? Esse Nani já foi? Não, ele já foi. Eles conseguiram retirar e foi leiloado. Não ficou nada aqui dele. Então, aí... Esses navios são perigosos. Vamos supor, a prefeitura põe as cordas e tal, mas assim, eles são perigosos, assim, por exemplo, as pessoas se machucar? Sabe por quê? Porque ali... O recreio, eu tinha até esquecido do recreio, e quando eu era moleque, assim, que a gente pegava jacaré na praia, tinha aquele som risado, eu lembrava, pô, aqui tem o recreio, tem que sair fora. Mas sabe que eu até esqueci do recreio, né? Então, não, porque às vezes... Era um barco que ficava, é tipo um cassino, tipo uma boate, né? Isso. O cara entrava no barco lá, pagava a quantia, 120 pessoas, aí ficava lá pela Praia do Góis, pouca farinha, cheira limão. Então, e ele estava ancorado um dia aí na Barra e numa tempestade... que eu não conheço lá. É isso aí, Filete. E aí tava e acabou soltando, por causa da tempestade, e acabou encalhando, né? Mas aí sim, eles começaram a retirar o ferro, né, que era
que era bem aproveitado na época, mas infelizmente o restante ficou lá. Mesma coisa aconteceu com a aparece às vezes o recreio, por exemplo, agora não está aparecendo o TAP. Aparece sim. Agora tem nessa época? Sim, aparece. Toda vez que tem essa ressaca, ele aparece também. Mas esse do Canal 5 está mais evidente, né? Sim, está mais evidente, porque o recreio ele está um pouco mais para dentro da água. Sim. Né? Então, ele geralmente está sempre com essa água, ele coberto com a água. Já esse não, esse está nessa zona de entre maré, então não tem jeito, a pessoa que faz caminhada, que passa por ali, acaba esbarrando com essa embarcação e esse é o perigo, que nem as madeiras hoje que estão para fora, ela já está tudo incrustada com cracas, com marisco, então isso aí, para quem anda em costão rochoso, é como se fosse um costão rochoso. Para quem anda no costão, já escorregou, já ralou, sabe que machuca, sabe que dói, risco de tétano causa, e tudo, né? Causa uma injúria. E também tem uns pontões de ferro que é uma estrutura da embarcação, então para fora. Então, se alguém pisa, então tudo isso, e aí vai causar um problema, um impacto negativo para a própria prefeitura, né? Ou para o governo. Geralmente quando a pessoa se machuca, causa uma injúria, geralmente procura a prefeitura por uma indenização, não sei realmente como funciona. Realmente, né? As pessoas também não sabem que as pessoas pensam assim, poxa, se constrói um prédio de 50 andares, se hoje o homem foi para a lua, foi para não sei o quê, como é que não consegue tirar? Mas é o problema da história, né? Não é você chegar lá, pegar uma coisa e tirar de qualquer jeito. Aquilo tem que ser tirado de uma maneira que possa dar elementos para a gente contar essa história, para saber o que realmente aconteceu, né? É uma lei, não dá para chegar lá, escavar aquilo de qualquer jeito, tirar o navio em pedaços e vender pro ferro velho. É bom sempre pontuar isso, Flet. É bom você sempre... Não, porque senão a pessoa passar e falar, essa porcaria aí tá aí atrapalhando, pega uma máquina, uma retroescavadeira e puxa e arranca e joga fora. Então não é assim. Outro dia os caras estavam falando aqui dos ônibus, a gente tem que falar, pô, os ônibus estão lotados, mas os ônibus estão lotados são os intermunicipais, né? Então assim, não dá para você culpar o prefeito de uma coisa que não é dele. A gente tem que ter também não dá para se tiver, a gente tem que ser um programa honesto, né? Ou seja, não adianta de comprar, pô, isso está desde a época do Justo. Sim, está desde a época do Silvio, Fernando, está desde a época, entendeu? Da intervenção militar. Sim. Só que não dá para tirar isso por uma vontade do prefeito, do deputado, do senador. Isso aí tem que ter retirar com uma vontade política, mas com muita verba e com muita disposição de fazer, né? Sim, porque inclusive existe um termo, não é um TAC, mas existe um termo, um compromisso firmado junto ao Ministério Público que, no caso, a minha instituição, nós temos que preservar, tentar, todo mês a gente faz um monitoramento para ver se está tendo algum problema com a embarcação, se de alguma forma ela está sendo deteriorada. Ah, você é responsável por esse navio? Eu sou responsável por esse navio. Sim. E a prefeitura é responsável justamente pela salvaguarda das pessoas não poderem entrar. Então por isso que toda vez que ele ressurge, a prefeitura tem que ir lá, fazer um cercamento e existe, para quem não sabe, existe uma câmera apontada para o navio 24 horas por dia. Que isso também é monitorado pela prefeitura. Então nós somos dois órgãos, a prefeitura um órgão e a minha instituição, a minha ONG, um outro órgão que são responsáveis pela salvaguarda desse patrimônio. Qual que é a tua ONG? É o Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas, o CERPA. Você está fazendo também a entrada da cidade, né? Porque é obrigatório, como é uma grande porte, tem que ter um arqueólogo, uma equipe lá para fazer o levantamento, é isso? Sim, por exemplo, o VLT, né? Que teve o VLT. Nós também fizemos o VLT, a entrada de Santos, como é uma obra de grande impacto e numa cidade histórica, comprovadamente histórica, então você tem uma lei federal que obriga então, o poder público ou também os particulares a contratar o arqueólogo para poder salvaguardar qualquer bem e qualquer sítio arqueológico que venha aparecer durante esses trabalhos, durante essas obras. Por exemplo, os terminais portuários, a maioria deles são privados. Então também toda vez que você vai fazer um terminal ou você vai fazer uma ampliação do você é obrigado a fazer arqueologia subaquática do local para saber se não tem nenhuma embarcação, se não tem nenhum sítio arqueológico no local, e aí sim, para poder ser pesquisado e trabalhado. Então tudo isso é lei federal, Filete. Então, para você conseguir uma licença ambiental, para você operar tanto o terminal ou para terminar uma obra dessa de grande impacto, você precisa da arqueologia linkada aos programas ambientais. Sim, como você vai fazer uma obra na tua casa, vai construir mais 4 cômodos lá, você tem que fazer o certo, uma planta na prefeitura. Ser aprovado. Aquela coisa toda. Só que é uma coisa mais simples. Numa obra que, sei lá, eu quero construir aqui
sei lá, no morro eu quero construir uma catedral no morro. Ah, pode, pode. Eu vou ter que contratar um arqueólogo, entre as outras coisas, para o engenheiro, arqueólogo, uma empresa, para ver se ali tem algum sítio arqueológico. É isso? Hoje nós temos temos um passo a mais do que outros locais, que hoje nós temos um mapa arqueológico de Santos. Até também foi minha ONG que fez esse mapa arqueológico, e esse mapa está junto à prefeitura. Então, quando você vai construir, a prefeitura faz uma consulta a esse mapa. Se o mapa está indicando que tem potencial arqueológico, aí sim você vai ter que ter um arqueólogo na sua obra. Se não está indicando, sem problema nenhum, sim, você pode... Se o cara comprar 5 terrenos lá no Macuco, como casa, destruir para construir um supermercado, talvez não tenha importância teológica lá. Com todo respeito ao bairro. O Gonzaga também não vai ter. Agora, se você quiser... No centro, por exemplo, já, além do todo o programa do Alegra Centro, todo o programa de proteção que já existe nas casas, o centro é um sítio arqueológico inteiro. Então, qualquer obra, qualquer buraco que você faça no centro de Santos, você vai encontrar material arqueológico. Sim, se eu for para Ouro Preto, qualquer lugar que eu mexo lá, o cara fala, peraí, para aí, que para com tudo. É a mesma coisa. Você vai achar cabeça de escravo, feitor, vai achar um monte de coisa lá. Muita coisa. E também no centro de Santos também. Você vai encontrar, o que nós encontramos de material arqueológico no centro de Santos é uma coisa assim impressionante. Isso que eu queria perguntar para você. Na entrada da cidade, possivelmente uma região muito mexida, né? Não vai achar muita coisa, na minha opinião. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas tem que ter o arqueólogo lá para garantir, né? Tem que ter, porque uma coisa é nós acharmos que aí não vai ter nada. De repente E vai que de repente, na hora que você está escavando ali para fazer a obra, você encontra um grande sítio arqueológico. Então não tem como, né? Onde que você encontrou? Aqui na Baixada? Pode ser Santos, estender para Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Cubatão, Praia Grande, Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga. Onde que você encontrou coisas assim bacanas, de interesse arqueológico? Olha, Cubatão nós temos aí os maiores sambaquis do mundo, né? Então, os sambaquis são sítios pré-históricos, feitos pelos caçadores-coletores, e são sítios arqueológicos de mais de 5.000 anos atrás. Então, eles são de grande importância, não só da questão de monumento que eles são, mas também pela questão de pesquisa e pela questão de você entender como é que foi a ocupação humana há 5.000 anos, 6.000 anos atrás aqui na nossa região. Quer dizer, Cubatão você tem esses sambaquis? Tem os sambaquis. Por exemplo, em São Vicente, nós temos lá na Casa Martim Afonso, nós temos o sítio do Bacharel. E é uma parede bem antiga, um paredão enorme, que ele é datado de antes da chegada de Martim Afonso. Então, dizem que foi feito pelo Bacharel de Cananéia, e até que ele fez essa construção e até também utilizou o local onde era o Porto das Naus hoje. Então, além também em São Vicente, tem o Porto das Naus, que é um sítio arqueológico maravilhoso e de grande importância, não só para a nossa região, mas também para o Brasil inteiro. No Guarujá, nós temos uma dezena de sambaquis, e sambaquis submersos, né, que são também importantes para entender como é que foi a ocupação da região. Tem lá a armação de baleia também lá no Guarujá, que é um sítio arqueológico importantíssimo. E aqui em Santos, né, nós temos o Engenho dos Erasmos, nós temos a cadeia antiga que foi encontrada, mas nós tivemos que fechar novamente. Nós temos alguns sambaquis também aqui na área de Santos. E assim, é riquíssimo. Nós já encontramos curtume ali perto do centro, nós já encontramos várias igrejas, né, que estavam enterradas, vários cemitérios também que estavam enterrados junto a essas igrejas. Então, assim... E quando você encontra, por exemplo, uma igreja, você não lógico, você vai encontrar algumas partes da igreja, né? Mas vocês levam isso para algum lugar? Por exemplo, vamos supor, se você encontrasse uma igreja agora na entrada de Santos, o que você tem que fazer com isso? Assim, com esses materiais? A princípio, nós pedimos sempre para desviar a obra do local. Então, por exemplo, vamos supor que é uma obra em linha reta, pergunta para o engenheiro, pode desviar desse local? Aí a pessoa vai falar assim, Manuel, você tá maluco, não tem como desviar, não tem como tirar essa obra daqui. E aí nós fazemos um resgate. O que é esse resgate? É fazer a escavação, de novo, com a pazinha, com o pincel, resgata tudo que tiver e leva para a minha ONG, que a minha ONG é um local que você guarda um material arqueológico. Quer dizer que tem que ter um baita de um galpão. Hoje eu tenho uma estrutura muito boa lá, que nós temos quase 200.000 peças arqueológicas, né, catalogadas e registradas e estão sob minha guarda, né, porque tudo que você encontra em subsolo é bem da União.
Então eu sou um fiel depositário, então tudo que é encontrado aqui na Baixada Santista vai para a minha instituição, onde é guardado para as pessoas depois pesquisarem, Se a fazer prefeitura exposição. quiser fazer um museu futuramente... É isso que eu mais peço para todas as prefeituras aqui da Baixada Santista, é fazer um museu. Museu Poderia, por histórico exemplo, arqueológico. Por exemplo, não tem o novo Mendes Convention? Podia na entrada pôr uma peça dessas tratadas, né? Vai, isso aqui, pedaço de uma igreja encontrada, tal. Um samba aqui, tal, podia. Daí, por exemplo, em outro local, na entrada da prefeitura, podia ter uma outra situação, bem com vidro, bem feitinho e tal. Na entrada da Câmara Municipal, outra. Poderia nos próprios públicos ter essa coisa ficar bacana, né? Não, e assim, por exemplo, isso que eu sempre também converso. Por exemplo, nós fizemos a arqueologia do Teatro Guarani. Tem muita peça, tem peças maravilhosas. Podia colocar essas peças dentro do próprio Teatro Guarani. Então nós fizemos a escavação na Belezinha do Gonzaga, onde é a Caixa Econômica Federal ali na praia. Também encontramos um material riquíssimo. Podia estar exposto. O que vocês encontraram ali na caixa? Nós ficamos garrafas, faianças, pratos inteiros, garrafas inteiras, assim, é uma coisa... Mas aí o que era? Famílias que ficavam ali? Não, porque ali antigamente tinha um comércio ali que chamava Gonzaga, a Belezinha do Gonzaga, né? Porque por isso que eu parava o Gonzaga, né? Isso, parava o ponto do bonde ali, então o pessoal ficava até para ir pra praia, então ali tinha um comércio. Aí tinha aqueles setores para tomar banho, Isso, e aí esse material ficou lá. Um certo momento, simplesmente colocaram tudo abaixo e esse material ficou enterrado. Então é um material que, você imagina, coloca uns banners, que tem fotos antigas da época, tem todo esse material da época, seria interessantíssimo colocar no próprio local onde foi escavado. Sim, bacana, né? E, por exemplo, tem alguma área, por exemplo, aqui na Baixada, que você achou que não ia dar nada? Tipo assim, a entrada da cidade não vai ter nada, tá muito mexido e que você se surpreendeu? Por exemplo, eu acho, tecnicamente, eu não sou arqueólogo, mas a gente estuda bastante as coisas e tal, e você já me explicou bastante, isso há 10 anos atrás, a gente vai entender o 0,1% do que é o negócio, né? Mas a entrada da cidade e tal, teve algum lugar que você foi, isso aqui não vai dar nada, mas com todo o rigor científico que achou coisa boa? A Ponta da Praia, por exemplo, né? A Ponta da Praia, antigamente era mangue, né? Então ela foi completamente aterrada, você poderia até ter sambaquis, mas numa das escavações ali próximo ao Canal 7, nós encontramos também assim louças maravilhosas. Foi um trabalho, agora não me lembro se na época foi da Telefônica ou foi da Sabesp, não me recordo, mas quando eles foram abrir o local para passar o encanamento ou os fios, nós encontramos um material maravilhoso e era um local que a gente falava assim, ali não vai ter nada porque foi muito mexido, teve muito aterro. E foi uma grata surpresa nós encontrarmos ali na Ponta da Praia um material histórico, né? Não um material daquela época de 5.000 anos atrás, que era que podia ter acontecido, mas um material histórico muito bem preservado, com peças lindíssimas que nós encontramos lá. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Bruno da Ponta da Praia, a gente abre para perguntas no segundo bloco, mas a pergunta é interessante e eu já peguei aqui, né? Pergunta para o Manuel quais as grandes obras de Santos que ele teve que vamos estender, da Baixada, devido a um material arqueológico. Paralisar a obra com político, com empresário é difícil, hein? A coisa é difícil. Eu acho que é mais recolhe e conserva. Paralisar a obra é difícil, hein? É complicado, mas por exemplo... Você vê que tivemos aquele problema lá com o VLT. O VLT teve que separar, teve que parar a obra. Que passava no meio da grama, de uma grama que nem hoje não vai, que era do Mendes, que era do Armênio, aí ficou aquela confusão e tal. Hoje nem vai ter mais o Mendes, mas também era complicado, né? Você está entrando no Mendes, passar um VLT no meio, também já pensou? Você gasta, temos que sempre ver o lado do empresário que está gerando a riqueza, lógico. Não é por causa disso que ele vai ganhar a cidade de graça, mas também, já pensou na porta de uma clínica, na porta, não falei no meio da rua, no meio da rua é ótimo. Sim, claro. Na porta da clínica passar um VLT, então o cachorro tá lá distraído, passa um VLT. Já pensou Mendes Convention, show show de uma banda aí de Rolling Stones, tá tendo show aqui. Aí o Rolling Stones exagerei, vamos lá, show do Lulu Santos. Tá, aí você tem um VLT passando com pessoas, carros entrando, fica muito difícil, né? Difícil, com pro empresário fala assim, poxa, legal, todo mundo quer o VLT, mas não na porta, né? Porque por uma distração alguém vai ser atropelado e tal. Aí tiveram que ir pro meio da rua, uma confusão, né? Imagine paralisar uma obra pública, assim, numa entrada da cidade. Eles não vão paralisar. Vai falar, Manuel, não tem como, não dá para a gente comprar essas casas todas aqui e tal. Aqui passa a ferrovia, aqui tem um morro. Dá um jeito aí, não é isso? Mas assim, nós já paralisamos o VLT,
na época da Caixa Econômica Federal teve que O VLT ser foi por quê mesmo que paralisado, paralisou? porque tinha sítio arqueológico no meio do caminho e teve que ser paralisado para poder ter sido feito o resgate. E os caras não falam assim, por exemplo, porque tem muita gente que acha que nada menor que uma barata causa doença, tal. Não tem gente que fala assim, pô, passa por cima disso aqui, acontece. Não, sim, fala, não tem, porque assim, vai atrapalhar, mas Vamos resolver logo. Mas muitas vezes... Joga esse materialzinho no entulho, tem. Tem. Mas para você não é materialzinho, né? Não, é a história que está sendo contada por esse material. Mas o que geralmente acontece é assim, é uma paralisação momentânea. Mas a gente consegue fazer assim, por exemplo, de novo o VLT. Então ele é linear, né? Uma obra linear. E a gente determina, olha, esse quadrado aqui não pode mexer, mas pode mexer para frente. Então a gente delimita um espaço. E eles vão construir para frente e depois acaba aquela parte. Depois acaba aquela parte. Então dá para você... Quer dizer, o prejuízo para a obra não é tão grande porque você consegue... Não é porque consegue seguir a obra sem problema nenhum. Mas algo que a Prefeitura de Santos fez, que isso foi louvável e deveria ser replicado por aí, quando fomos fazer o bonde turístico, a linha do bonde, então ia passar por todo o centro histórico. E aí a Prefeitura nos chamou... A chance de achar alguma coisa é gigante, né? É gigante. Aí a Prefeitura nos chamou e falou assim, Manuel, o que nós podemos encontrar e aonde? Aí nós fizemos todo um levantamento histórico e pontuamos, olha, aqui pode ser que encontre, aqui pode ser... Tinham 5, 6 pontos. Aí nós abrimos antes da obra. Então abrimos um buraco, não, realmente o sítio está aqui. Vamos trabalhar, pesquisar, fecha. O outro lá, tem um sítio? Tem. Vamos trabalhar, fecha. Porque quando veio o bonde, já estava feita a pesquisa. Então não precisou parar ou precisou pular um espaço para fazer essa questão. Mas é quando é uma obra planejada, né? Sim, então, mas não, eu falo que isso tinha que ser replicado, porque se você tem um conhecimento histórico da possibilidade, eu tô falando assim, porque de repente você vai fazer uma obra e a pessoa pode me perguntar, Manuel, tem alguma coisa de arqueologia aqui? Que eu saiba não tem, na hora de abrir aparece. Mas no centro de Santos tem muita coisa e tem muita coisa registrada em documento. Então, olha, não, tem aqui, e realmente todos os pontos que nós abrimos tinha sítio arqueológico. E aí foi tudo trabalhado, com calma, com paciência, da forma como tinha que ser feita, e quando chegou o bonde para passar, já estava tudo pronto. Então isso foi algo louvável que foi feito pela Prefeitura, algo inédito e que deveria ser feito em outros locais, não só aqui em Santos, na Baixada Santista, mas em outros locais pelo Brasil. Que isso é muito importante, não atrapalha o desenvolvimento da obra e também não atrapalha a pesquisa arqueológica. Sim, é o tal do planejamento, né? É o tal do planejamento. Certo. E quando constrói estrada, por exemplo, também tem que fazer tudo isso aí manualmente. Ou desvia, né? Ou você vai ter que resgatar. Por exemplo, lá em São Paulo... Se eu fizer uma estrada, por exemplo, aquela estrada que sai de Parelheiros para Peruíbe, um exemplo. Certo. Vai ter que ter arqueólogo nessa região. Vai ter que ter nessa região. Ainda mais em local onde nunca foi mexido. Mata Atlântica. Nunca foi trabalhado, isso realmente tem que ter o arqueólogo. Só para você ter uma ideia, Fred, não sei se todo mundo conhece. Mas um arqueólogo não faz isso. Tem que ter uma equipe. Quando eu falo arqueólogo, é uma empresa especializada em arqueologia. Mas quantos vão numa frente, por exemplo? Só para ter uma ideia. Não, isso aí pode, dependendo do tamanho, pode ter 10, 15 pessoas. Da cidade, pessoas. quantas pessoas tem trabalhando lá? São 2 a 3 pessoas, porque vai depender da frente de obra. Sim, então, também é um lugar que você sabe que a chance de ter alguma coisa é muito difícil. Sim, não, mas é frente. Por exemplo, Fred, tem uma retroescavadeira cavando aqui, então tem que ter uma pessoa nessa retroescavadeira. Tem uma outra retroescavadeira mais ali, então tem que ter uma pessoa naquele local. Então vai depender de como está o andamento da obra. Você pode ter de uma pessoa até 10 pessoas, né? Então vai depender muito... Depende da velocidade da obra, dos pontos da obra, né? Mas lá na entrada de Santos, a gente tem trabalhado com 3, 4 profissionais sem maiores problemas. Dá até aí sobra de profissional. Aí só para... Relatório diário... Não, são mensais, são relatórios mensais que a gente vocês têm que fazer para você. O diário sim, é porque a fotografia, né, tem todo o registro. Mesmo se não tiver nada de... Não, tem que ter a fotografia. Vai fotografar aquele... Sim, porque o relatório, eu tenho que provar que eu estava na área, né? Porque de repente eu faço lá um relatório, não tinha nada. Como que você sabe que não tinha nada? Você estava no local? Então fotografa, tal, e todo mês se apresenta para quem esse relatório? Para a prefeitura, e a prefeitura encaminha para os órgãos ambientais. CETESB, tudo o que precisa é encaminhado. Quer dizer, tu encaminha para a prefeitura e a prefeitura joga para os órgãos ambientais. Isso. Guarda uma cópia da secretaria e tal. Sim, eu sou contratado pela prefeitura, então eu entrego o produto para eles. Aí daí eles fazem 3, 4, 5 cópias e acabam enviando para os órgãos que têm necessidade de fazer o licenciamento ambiental. Aí só voltando, Fred, quando a gente fala assim de desviar de alguma coisa,
Tem um exemplo em São Paulo que é assim, perfeito. Eles estavam construindo um prédio comercial lá na Faria Lima e encontraram uma casa bandeirista, no meio do terreno. Tinha um monte de árvore e a casa lá. Quem encontrou? O construtor? O construtor. E aí o construtor quis dar uma de... põe essa porcaria aí abaixo aí que... Bem, descobriram, foi uma confusão. E hoje, se você for lá, a casa bandeirista tá lá e eles fizeram um recorte no prédio. Então a casa bandeirista está embaixo do prédio e ele tem um vão. Então o prédio não subiu inteiro, subiu um vão e a casa bandeirista lá. Então isso é um exemplo. Eu sei, o prédio tirou 2 andares de garagem, Sim, subiu 2, e tal. 3, aí tem as Aqui em Santos laterais. nós temos isso aqui, não temos? Num prédio aqui em Santos, Aqui em Santos nós temos? que preservou uma fachada. Na Euclides da Cunha, não tem Ah, não, prédio? sim, tem. Tem, é bem menor grau, mas nós Sim, temos isso, sim, né? não, mas nesse que não caso conseguiria... é que a fachada ficou na frente. No caso da casa... Não, sim, mas por exemplo, eles Sim, também, tem que se fosse fazer. de repente pela vontade do construtor, não tinha não, aquilo sim, tinha, tudo. derrubava e mas só que pronto. não podia. Falar, peraí, tu vai deixar essa fachada aqui e vai construir o prédio com essa fachada, né? Sim. Então, Entendeu? mas esse é um exemplo de que, olha, não tem como, não dá para tirar essa casa daí. Então nós vamos ter que construir em cima da casa. Aí eles fizeram um vão, tem um vão aberto e o prédio espelhado em volta, em cima da casa. Mas a casa era uma casa, ele comprou o terreno, tinha uma casa lá jogada, Sim, é não isso? sabia, porque estava cheio de mato e tinha uma casa lá jogada. E ninguém achou que era um casebre qualquer. Aí quando eles começaram a mexer e falaram assim, destrói. Eu sei que alguém lá falou, gente, isso aqui não é um casebre qualquer. Aí entraram em contato com o IFAM, com os órgãos de proteção, aí foi uma confusão, foi um fuzuê, e aí acabaram construindo o prédio em volta da casa. Bom, nós vamos ao intervalo, aqui não apareceu o break aqui, mas ao vivo é assim mesmo, né? Então hoje o Bruno tá triste, né? Tá o São triste, Paulo ele? marcou aquela derrota, Ih, tal, o goleiro saiu jogando errado na bola, o São Paulino gosta. Você tá vendo alguma coisa vermelha por causa do Bruno aqui? Não, eu vim em homenagem, né? E eu tenho um presente pro Bruno do São Paulo aqui outro dia, Ah. e já começou com esse pé esquerdo do São Paulo, perdendo do Mirassol aí. Não, primeiro ajudou o Corinthians, né? Primeira coisa ajudou muito obrigado, ajudou o Já Corinthians. toda vez eles ajudam, o grafite também ajudou vocês. Não foi, e nós íamos cair. Perdemos da Portuguesa Santista. Se não me engano, foi aqui o jogo. E o grafite. Falaram que tem que ter uma. É isso mesmo. Então, o Corinthians tá cheio de grafite, Rui Rei ajudando, né? Tá certo. Então, o Bruno tá meio triste hoje. Agora pôs o break, agora apareceu. Agora tá aparecendo. Quando eu olhei aqui que era 2h07, apareceu, né? Aí tá ali, ó, tá ali o break. É verdade, ele tá ainda de cabeça quente. Mas aqui ainda. tem uma coisa, eu já fiz vários programas ao vivo que tá todo mundo conversando, começa o programa e ninguém... tá conversando. Tá todo mundo conversando e não avisam. Aqui sempre avisam, 1, 2, 3. Não, isso é bom, né, Fred? Que nós já fizemos programa também ao vivo, como você falou no começo, né? Que era o TV com Debate, e também tinha que estar sempre ligado. Avisa. Mandar um abraço pro Reale, pro Bruno, pra Gisele, Sim, um abraço pra Thaís, eles, que com teve outro certeza. dia aqui. A Thaís também tá aqui. Tá aqui também? Thaís é calminha, vem aqui só pra ficar calma. Tal, né? Imagina. Também a Gisele e também a nossa Vitória aqui da produção. Bom, você já sabe, pergunta pro Manuel, assunto interessantíssimo. Hoje é o assunto pro Nelsinho Rodrigues. Nelsinho Rodrigues tá zen, Verdade, não sai de casa, tal. Sem só fala de pandemia, fala o programa todo. Mas se fala de pandemia, o Nelsinho não quer que fale de pandemia. Então hoje nós não vamos falar de pandemia. Não vamos falar, de jeito nenhum. Vamos falar de sítio arqueológico, Isso. só de coisa boa, entendeu? Então você que tem um programa diferente, que não está falando de doença, de pandemia, de gráfico, né? De gráfico e tal, você pode participar ligando para o 13 99711 5545. Também não é político, não é candidato a nada, não é nada. candidato a nada. Aqui, e além de falar do navio, vamos falar de futebol, vamos falar de coisa que... Coisa boa. Não, coisa boa que o pessoal possa, né, se divertir, se distrair. E aprender um pouco também, legal. Com certeza, Fred. Vamos parar um pouco de assombrar, né? Vamos tirar essa nuvem, essa nuvem negra que anda pairando sobre os jornais e os programas. Vamos falar só de coisa boa. É isso aí. Bom, o intervalo é muito rápido, já voltamos. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multi-Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta na Nação em Reação hoje, dia 30 de julho de 2020, nessa quinta-feira de chuva aqui na Baixada Santista, para você que está acompanhando o programa Fora da Baixada, né? Hoje com o Manuel Gonzalez, doutor em arqueologia e também cuidando dos sítios aí arqueológicos da nossa região. Tem a pergunta aqui da Regina. Manuel, o que você na sua vida achou de mais interessante nessas descobertas, assim? O que você achou mais interessante? Ela falou que te assustou mais e tal. Eu acho que eu estou já há muitos anos trabalhando aqui na nossa região. Eu acho que o que mais me chamou a atenção foram os sambaquis mesmo, os enormes sambaquis que nós temos em Cubatão, né? Os sambaquis, eles são muito importantes porque ele retrata muito, né, como era a nossa situação de ocupação de território 5 mil anos, pode ser até 10 mil anos atrás. Né? E esses sambaquis, eles só não nos trazem essa questão arqueológica de como foi a ocupação, mas eles também revelam como é que estava o ambiente naquela época. O meu pós-doutorado, Filete, que eu acabei tendo que fazer fora do país, porque era um assunto muito complicado e só tinham 2 máquinas na época que eu podia usar. Tem pós-doutorado em arqueologia no Brasil? Tem pós-doutorado em arqueologia no Brasil. Ah, na USP? Na USP, na Unicamp, na Unesp, tem no Rio de Janeiro, tem vários locais. Mas eu quis fazer uma reconstituição paleoambiental. Nossa. De como era a nossa região há 5 mil anos atrás. E quando eu fui fazer meu pós-doutorado, só tinha 2 lugares que eu podia fazer isso. Ou era no Texas, em Houston, ou foi em Paris, na França, que é onde eu acabei indo fazer meu pós-doutorado. E lá eu estudei alguns ossos
do ouvido do peixe, que chama otólito. Esses otólitos foram encontrados dentro dos sambaquis, porque os peixes eram comida desses caçadores-coletores. Eu peguei esses otólitos e fui fazer esse trabalho lá em Paris. E o que nos surpreendeu, não muito, mas o que nós conseguimos identificar, porque quando você faz a análise dos isótopos estáveis, desculpa falar essas palavras difíceis, mas é que os ossos, eles têm oxigênio dentro do osso, carbono dentro do osso, nitrogênio, fica guardado. E essa máquina, ela consegue fazer a leitura desses elementos que estão nos ossos, tanto de peixe como das pessoas, é possível fazer. E ele consegue identificar para nós a salinidade e a temperatura da água naquela época, há 5.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás. Então o que nós conseguimos reconstruir com esse trabalho? Por exemplo, há 5.000 anos atrás, a praia era em Cubatão, filhote. Aqui em Santos não tinha praia, Santos não existia, São Vicente não existia. Quando você reconstruiu isso aí, como é que faz essa reconstrução toda? Então, porque nós sabíamos a temperatura da água e a salinidade. E aí você joga ela no computador e o computador te dá um gráfico de como era o degelo há 5.000 anos atrás e a quantidade de água que tinha. Então nós tínhamos poucos rios nessa época e o mar estava extremamente elevado. Tanto que aqui, em Santos, São Vicente e Cubatão, só ficavam os morros para fora. Tudo era água. Mas tinha animais. Tinha animais, normalmente, mas a praia era em Cubatão. Então, os próprios sambaquis, você encontra muito sambaqui em Cubatão. Pô, que injustiça, a praia de Cubatão, tiraram a praia de Cubatão? Tiraram a praia de Cubatão. Tinha que deixar um pouquinho mas lá, né? Foi a natureza, filhote, não teve como. Tinha que deixar um pouquinho lá, né, meu? E há 10.000 anos, só pra você, há 10.000 anos atrás, a praia estava mais ou menos onde hoje é a Laje de Santos. Então, para ver, porque 10.000 anos atrás nós tivemos um congelamento, né? Era muito frio. Então, desculpa, 10.000 anos atrás nós tivemos o degelo. Então teve muito degelo e a praia foi embora. E depois congelou com esse negócio, congela, descongela, congela, descongela, foi subindo o nível do mar, foi descendo o nível do mar. Aí 5.000 anos atrás a praia estava em Cubatão e aos poucos esse mar foi descendo e foi surgindo então aqui a nossa região da Baixada Santista. Então o mais importante que eu acho que eu vi e estudei foram os sambaquis. E porque também esses sambaquis eles são sítios cerimoniais, então tem enterramento, tem centenas de pessoas enterradas lá dentro. E são pessoas que viveram aqui na nossa região há 5.000 anos atrás. Então acho que assim, o que eu encontrei de mais importante e o que me marcou Quer muito dizer que vocês foram os sambaquis. Você já achou pessoas, por exemplo, pessoas não, exatamente, mas você já achou esqueletos de pessoas que viveram há 5.000 anos aqui? Sim, no sambaquis. No sambaquis tem essas pessoas que viveram há 5.000, 6.000, 7.000 anos atrás. Nos morros, então, porque era tudo água, né? Sim, é um morro artificial, né? É um morro de concha. O sambaqui... Sim. Eles... Não, mas na época eles viviam nos morros. Você falou que o mar era elevado, né? Não, mas ele vivia na praia lá em Cubatão. Ah, lá em Cubatão. Lá em Cubatão, na praia. Então, porque os caçadores-coletores que viviam nessa época, eles estavam sempre na linha de costa. Eles viviam sempre na praia. Então, onde estava indo a praia, eles estavam junto. Então, quando a praia estava em Cubatão, eles estavam em Cubatão. Quando a praia estava aqui em Santos, no Guarujá, eles estavam em Santos, no Guarujá. Então, eles acompanham essa mudança no nível do mar. Então, isso foi muito importante para entender, não só, aí no caso do meu trabalho, como foi a nossa região aí há 10.000 anos, 5.000 anos atrás, mas também para entender como é que funcionava essa civilização muito antiga, né? Era uma civilização que nós tínhamos aqui junto com as pirâmides do Egito, né? Só para o pessoal ter uma ideia de antiguidade, e eles construíam os sambaquis, você imagina, eles iam coletando concha, eles colocavam concha, enterrava a pessoa, colocavam concha, fazia uma festa, fazia fogueira, colocava concha de novo, enterrava concha, e por exemplo, lá no sambaqui do Guarujá, que é o maior do mundo, tem 34 metros de altura. Então você imagina quanto tempo não levou... E eles faziam para que isso aí? Eles faziam pra quê? Cerimonial, para poder enterrar, né? Quando morria... Enterrava e aumentando... E aumentando, colocava a concha, enterrava as pessoas do lado, então. Isso, não, dentro do local, né? É como se fosse aqui, ó, enterrei, joguei concha. Aí enterrei um do lado, joguei concha. Então eles iam construindo como se fosse uma pirâmide. E as coisas ficavam em cima das pessoas também, não? Sim, as conchas em cima da pessoa. Sim. Então agora, toda vez que a gente vai escavar um sambaqui, nós vamos tirando as conchas e vai encontrando essas pessoas que foram sepultadas há 5.000 anos atrás. Então concha pessoa, concha isso, pessoa. É isso aí, é um sanduíche de pessoa e concha, só para as pessoas... E quando você encontra esse esqueleto, quando você mexe nele, ele tem contato com oxigênio, ele por exemplo, diz que às vezes vira poeira na hora ou algum conserva, porque diz que quando um osso está muito tempo
sem contato com oxigênio, você abre, que ele esfarela, é isso? Mas o bom do sambaqui é porque o calcário das conchas acaba preservando esses ossos. Né? Então quando você abre, ele tem uma camada de calcário, ele está extremamente preservado. Então você consegue estudar, consegue resgatar esses esqueletos sem nenhum tipo de dano. Então parece que tipo assim, aquele calcário dá um reforço para o osso não ser tão atingido. Sim, é como se algum animal, alguém morresse dentro da caverna. Né, que você tem as cavernas de calcário, você tem um ambiente propício para ficar preservado. Então, mesmo que você escave e venha o oxigênio, esse calcário ele consegue preservar os ossos dentro do sambaqui. Beleza. Bom, temos aqui a Carla falando que o programa está ótimo, a Karen também, o Paulo Eduardo Costa, lá na mansão. O Manuel Gonzalez é um dos mais importantes arqueólogos com importantíssimo trabalho na região. Excelente programa, Filete. Meu abraço a vocês dois. Paulo, obrigado. Um grande abraço para você. Também faz muito tempo que não nos encontramos, mas estou de volta. Tomar um café com você. Isso que eu não entendo. É protegido e a vida humana não conta. Já imaginou uma criança morrer? Não entendi essa. Isso que eu não entendo. É protegido a vida humana. Mas a vida humana não conta? Já imaginou uma criança morrer? Não entendi. Eu entendi o que ele está falando, mas é o que não... Maria Aparecida legal, eu não entendi. Assim. Maria Aparecida, realmente. Quando a gente começou aqui a conversar a respeito do navio, foi o que eu falei. Navio, talvez. A primeira coisa principal, eu acho que é o navio, né? Eu acho que o principal deixa eu ver o horário problema... que ela passou aqui. A 1h43, deve ser sobre navio. Então, o principal problema são os banhistas, né? Eu falei até aqui, foi a primeira coisa que eu falei. Antes de qualquer pesquisa, antes de qualquer trabalho de intervenção, de estudo nessa embarcação, nós prezamos sim pela vida dos banhistas por acidentes. Então isso é o primeiro passo. E isso é que eu sempre falo nas entrevistas e em qualquer lugar que eu vou. Independente de qual é a embarcação, o que tem, o que não tem, sim, nós temos que preservar a vida humana. O Nelson Rodrigues está falando aqui que você deveria ter um museu metropolitano com essas... graças a Deus, Filete, estou bem. Um abraço a você e o Manuel. Um trabalho importantíssimo do arqueólogo Manuel, que deveria ser, sem dúvida, reconhecido e termos um museu. Minha sugestão é que as 9 prefeituras criassem um Museu Metropolitano de Arqueologia coordenado pelo Manuel. Aí é bacana, hein? Muito obrigado, Nelson. Um grande abraço para você. Eu acho que precisa, assim, não só de arqueologia, mas de história natural, né? Porque você consegue contemplar tudo, né? Então, a questão de fauna, de flora, da arqueologia. Então, seria muito interessante ter esse museu realmente aqui na nossa cidade, ou qualquer cidade aqui da Baixada Santista. Não precisa ser em Santos, sim. Mas eu acho que tendo realmente um museu que possa abrigar toda essa coleção, todas essas peças, todo esse material que nós temos e representativo aqui na nossa região, seria muito interessante estar no museu e estar exposto para a população. A Fátima do Canal 1 e a Maria Aparecida concordam com o Nelsinho. O pessoal tá rápido no gatilho aqui, hein? Tá rápido. Bom, vamos lá, tem o Elton. Boa tarde, Filete Manuel. A verdade é verdade, Manuel, que na praia ao lado do Canal 3 também tem um navio naufragado, visto que no local, no ano de 1970, aparecia uma ponta de mastro quando a maré abaixava. É o Elton Monteiro perguntando se existe algum navio no Canal 3. Então ali pode ser os restos do Nani, alguma coisa que sobrou do Nani que eles falam que é o do Canal 5, mas não é. Né? Se realmente tiver alguma coisa, algum resto de embarcação no Canal 3, seria a embarcação Nani. Canal 5 é o quê? É o Kestrel. Kestrel. Então, no Canal 6 é o Recreio, no Canal 5 o Kestrel e no Canal 3 o Nani. Tá certo. Tem mais navio aqui para baixo? Tem bastante navio. Mas em Santos também? Em Santos também. Mas, olha, eu já encontrei alguns navios lá no canal. Na Laje também tem. Na Laje tem uns navios também lá, sim, né? também. Mas no Canal do Porto eu já encontrei 2 navios, assim, eles estão inteiros, em perfeito estado. Um deles com 60 metros de comprimento. Eu não posso falar onde que é porque eu assino termo de confidencialidade, ainda não terminou. Foi esse navio que você tirou as moedas de ouro lá que tava lá? Não? Não era para falar, por isso que eu sumi, Filete. Eu fui gastar um pouquinho por aí. Não, brincadeiras à parte, mas assim, nós temos uma história de naufrágios e de embarcações riquíssima aqui na nossa região que precisa sim ser estudado, explorado e passado para a população de uma forma técnica para que vocês possam entender e até possam conhecer tudo isso que nós temos aqui na região. Bom, o Altemar Estivador, o programa está ótimo. Forte abraço, Filete, muito obrigado. Temos aqui a Karen também que mandou mensagem. Boa tarde, Filete, o programa está muito interessante. Precisamos conhecer
e preservar a nossa história. Em relação ao navio inglês, seria possível uma parceria com a iniciativa privada para possibilitar um estudo e a retirada com um nível bom? Sim, eu acho que o ideal seria mesmo a iniciativa privada, né? Porque aí nós temos tantos programas que precisam ser feitos na parte pública, então que o dinheiro seja destinado a essa questão. E sim, eu acho que a iniciativa privada seria uma interessante ideia e sim, poderia ser muito fácil de conseguir fazer a pesquisa desse navio com os empresários. Sim, o Isaac aqui de São Vicente manda um abraço para você e pergunta sobre os sítios arqueológicos de São Vicente. Olha, lá nós temos sítios maravilhosos em São Vicente. Nós temos o Porto das Naus, nós temos no Boulevard Ana Pimentel, nós encontramos um sítio arqueológico indígena, nós temos lá na Casa Martim Afonso, nós temos Santana do Acaru, São Vicente, que eu estou falando rápido porque eu sei que está acabando e aquele o nosso tempo. O engenho também que tem lá no o engenho Horto. Ele foi construído em cima do Porto das Naus. Então no Porto das Naus nós temos 2 sítios arqueológicos. Então São Vicente é riquíssimo, Guarujá é riquíssimo, Cubatão, Bertioga, nós temos Praia Grande, nós temos aqui todas as cidades da Baixada Santista com muito sítio arqueológico, rico em história e que precisa ser preservado e precisa ser divulgado. Sim. A Flaviane mandando um abraço para você, dizendo que o programa está muito interessante. Muito obrigado, você vir mais grande vezes. abraço. Os caras vêm aqui falar de política, fica falando que não vai pagar o funcionalismo, não sei o quê, o pessoal já tem que mudar o programa um pouco, né, Flet? Eu acho que nem eu falei, né, que a gente estava brincando, mas é isso. Eu acho que o noticiário está tão carregado de tanta questão política, de tanta questão de doença. Eu acho que às vezes, não porque eu tô aqui não é isso, mas eu acho que às vezes sim, precisa abrir esse leque, né, e trazer conhecimento, falar de coisa interessante, falar de coisa boa, que possa dar risada, possa entreter, possa divulgar e possa levar o conhecimento para os telespectadores. Tá igual meu amigo que mandou uma piada do Lula, né? Que o Lula o Lula estava se queixando que todo mundo falava que ele bebia muito, que era bêbado e tal, e ele foi conversar com o Fidel Castro e falou: pô, Fidel Castro, estão falando no Brasil que eu sou bêbado e tal. Ela, pô, mas como, Lula? Você é o primeiro homem do Brasil, o cara, né, tal. Aí falou: chama um funcionário aqui, chama o Hernandes. Aí falou: Hernandes, revólver na cabeça, atira, buf, o cara morreu. Aqui eu sou o primeiro do país, o que eu falar as pessoas fazem. Aí o Lula veio pro Brasil aqui e tal, 6 horas da manhã, reuniu um monte de guarda do palácio. Tipo, como é seu nome? Severino. Tira o revólver e pôs na cabeça. Aí atira. Pô, Lula, logo cedo você já tá bêbado? Posso fazer um negócio? Companheiro, você não pode falar que logo 6 horas da manhã eu já tô bêbado. Isso não pode acontecer aqui. Só pra seguir na tua piada. É isso aí. A piada seria melhor se você vai conseguir fazer a piada melhor. Severino, companheiro Severino. Mas ele pensou que ia ser igual o Hernandes, que ia se matar. Por favor, você pega a arma aí, coloca na sua cabeça e atira. Só pra fazer uma brincadeira. Que não fala, a gente tem que dar, tem que rir, né? Tem que em algum momento... Hoje nós não falamos do 19, hein? Descontração, é verdade. Só falamos do 19, que o Mirassol perdeu 18, 19 jogadores e ganhou do São Paulo. Hoje o Corinthians enfrenta o Red Bull, o Santos, Ponte Preta, o Campeonato Paulista continua aí. E muitas emoções virão pela frente, já que não tem mais programa de esporte aqui. Sim, vamos falar um pouquinho também. Um pouquinho. Futebol. Amanhã nós vamos ter os 4 semifinalistas. Corinthians passa pelo Red Bull hoje, não? Vai ser difícil, Flet. Eu, claro, sou corintiano, mas eu torço pra você, passar. Augusto Capô de Casa, o Guto Brito, tá todo mundo acendendo uma velhinha, né? Uma? São várias velhinhas que nós estamos acendendo para ver se o Corinthians passa. Mas eu acho que se o Corinthians passar hoje, era o favorito. Porque o Corinthians, quando deixaram o Corinthians entrar, o negócio é tá vendo? Eu não vou torcer pro Corinthians, mas eu acho que é difícil. O São Paulo deixou o Corinthians ir agora para essa fase e perdeu, foi desclassificado. Então agora segura o Corinthians. E o Santos passa pela Ponte Preta, não? Passa. Passa. Eu tenho mais confiança do Santos passar pela Ponte Preta do que o Corinthians passar pelo Red Bull. A Ponte Preta deu uma melhoradinha no final. O Red Bull tem um fator positivo, né? Que o Corinthians não tem torcida, porque é tal, e ele já tem treinando há mais tempo. Eles não pararam de treinar naquela parada. Eles falaram: não, nós estamos pagando nosso salário aqui, o time não depende de nada, e eles continuaram treinando. Não, e não é só isso, né? Eles estão vindo aí de um campeonato da Série B, agora estão na Série A, né? Um time fortíssimo que foi montado para esse campeonato agora de 2020, então o Corinthians vai pegar realmente uma pedreira pela frente, mas claro, como corintiano nato, meu time vai se classificar. Tá bom. Bom, um abraço para você, Manuel, muito obrigado pela participação, pela nossa técnica, programa bacana, não falamos dos 19 hoje, tá todo mundo contente, vamos tentar ver se a gente consegue manter o equilíbrio, que isso é muita notícia ruim, então, embora tenham curado mais casos,
do que perdido, mas geralmente todo mundo perdeu muita gente aí, né? Sim, Então é infelizmente. triste. Infelizmente. Bom, queria deixar um abraço para todos, uma excelente quinta-feira, tem reprise 23 horas, 1 hora da manhã. Continua com a nossa extensa programação aqui na TV Com. Tem a Fernanda Vanucci aí às 19 horas, com o seu programa todos os dias às 19 horas, menos na quarta, que às 22 horas também tem programa da Santa Casa, Beneficência. Então fique aqui com a TV Com, sabendo notícias da nossa cidade e da nossa região. Muito obrigado, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.